presidente do Partido Novo aqui no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao Repórter 98, Renato. De volta aqui à casa, né? É sempre bom voltar a essa bancada, né, Felipe? Um abraço, Carol, Laurita, Tássio, meu amigo. Estamos aqui agora na condição de entrevistado, né? Pois é. É um dia da caça, outro do caçador. Renato, eu começo lhe perguntando, você é presidente estadual do Novo desde quando? Você assumiu o partido quando? Olha, faz mais ou menos um ano em que ficou acertado, mas oficialmente, sim, porque é para sair lá na Justiça Eleitoral, tem uns 7 meses mais ou menos. 7 meses. Porque me foi feito o convite, mas eu tenho que criar. O partido estava sem diretoria, tinha um pouco mais de 300 filiados, mas eu tenho que constituir uma nova direção, e aí efetivamente estou lá há 7 meses. Vamos lá, agora trazendo um olhar do Novo já aproximando aqui para as eleições de 2026. Qual é o papel que o Novo se propõe a desempenhar aqui em questão de nominatas, deputado federal, deputado estadual? Qual vai ser, no seu entendimento, os cenários que o Novo vai disponibilizar e apresentar ao eleitor para esse ano? Olha, o Novo, pela primeira vez em sua história, ele tem diretório aberto nos 27 estados do Brasil, com o desafio de fazer um partido bonito, de grandes nomes como Van Hatten, Deltan Dallagnol, Romeu Zema, né, nomes importantes, Sebastião Coelho, Jeff Chiquini, são grandes nomes, mas fazer esse partido quebrar a cláusula de barreira. Então, nosso objetivo principal como partido é quebrar a cláusula de barreira, e nesse inteirinho a gente está focado nas eleições para federal. Para deputado federal, porque... Então o Novo vai ter uma nominata para deputado federal. Para deputado federal, apenas para deputado federal, estou dizendo, não Sim. vamos ter nominata para deputado estadual. Para deputado estadual, a gente, por questão estratégica, e tem feito parceria com alguns deputados de alguns partidos, do PL, e ainda não tem fechado, pode ser que tenha alguma outra parceria com algum deputado, pré-candidato a deputado estadual de outro partido, que componham esse grupo político. Então o partido compõe a base da candidatura de Álvaro Dias? Sim. Desde o início houve uma conversa muito boa, antes mesmo, ainda com o Rogério Marinho como pré-candidato, o senador Rogério, houve essa conversa, mas em paralelo, sabendo como é que são as coisas da política, vislumbrando a possibilidade de Álvaro ser alçado a pré-candidato, a gente já teve várias conversas, porque na questão do Novo não é só uma questão meramente partidária, é uma questão de uma ideia. O Rio Grande do Norte vem passando por muitas dificuldades, governo após governo. Então não adianta apenas escolher um candidato e esse candidato ganhar. E como é que se enfrenta? Até agora, inclusive, é uma coisa que eu sinto falta, e vocês que debatem isso todo dia, eu sinto falta, que é chegar alguém e dizer o que é que quer, qual é a ideia para o Rio Grande do Norte. Isso aí é verdade. Todo mundo todo mundo só sabe bater um no outro, é pancada para todo lado. Ontem eu tive até a oportunidade de estar com o Soares Júnior, que é um assessor de Rogério Marinho, um dos melhores técnicos que o Rio Grande do Norte tem, que é Soares Júnior. Agradeço a oportunidade e mando um abraço para ele. Eu tive ontem discutindo, oferecendo a questão do plano do governo de Álvaro, as ideias do partido, algumas ideias, algumas propostas do partido, essa coordenação do plano de governo que está sendo conduzida pela vice-prefeita Joana Guerra. Então, que eu conheço há bastante tempo, ela ainda é estudante do curso de gestão pública. Então, é uma pessoa que eu admiro. Então, a gente tem essa sinergia de pensar soluções para o Rio Grande do Norte, na questão fiscal, na questão de desenvolvimento, na questão das oportunidades que o Rio Grande do Norte tem que se debruçar, porque a gente não aguenta mais um governo, seja governo. E Laurita, veja só, desde Vilma II, você que acompanha com muita experiência esse percurso do Rio Grande do Norte, todo governo sai desgastado. Entra governador, sai governador, de direita, de esquerda, de centro, não importa. Todos eles saem desaprovado. Foi assim com Rosalba, foi assim com Robson e tem sido assim com a governadora Fátima. Tanto é que ela desistiu, inclusive, de disputar o Senado. Então, o problema está onde? Na minha interpretação, na falta de visão, na falta de um olhar para resolver o problema, e não só para uma busca efêmera de poder. O poder passa. Uma visão de Rio Grande do Norte, é isso que precisa ser colocado, e nesse sentido o Novo quer contribuir. Renato, por falar em Novo, o Novo foi criado por uma grande ideia
de uma pessoa, um sonhador, João Amoedo, que inclusive tem raízes aqui no Rio Grande do Norte, né? O bisavô, o avô, a mãe. E ele saiu do Novo com muitas críticas. Uma das críticas que ele faz e fazia é que o Novo virou quase que como um apêndice, um puxadinho do bolsonarismo no Congresso e nas posições políticas. Queria saber sua opinião sobre isso. O que restou do Novo de Amoedo, que era realmente um partido novo no sentido de não se aliar, de não se rebaixar, de ter independência maior. E faça aqui uma provocação. Por exemplo, na questão do golpe, né, da tentativa de golpe de 8 de janeiro. João Amoedo foi um dos que falou, criticou, e o Novo e os deputados do Novo ficaram ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria saber sua opinião sobre isso. Vamos lá. O Partido Novo, ele é tão fiel a seu ideário que quando o seu fundador mudou de opinião, fazendo reuniões, inclusive com Guilherme Boulos. Vejam só como é que se coloca um partido de direita, onde o seu fundador tem diálogo e começa a ter diálogos com concordância ideológica com figuras como Guilherme Boulos. Então, o partido ele é tão fiel às suas origens que expulsou. Ele não saiu porque quis, ele foi expulso do partido. E eu, sinceramente, como todo mundo me acompanha, minha trajetória sempre foi de direita. Eu nunca tive o infortúnio, por azar, de votar uma só vez no Partido dos Trabalhadores na minha vida. Estou com 52 anos e nunca votei. Eu sempre fui de direita. Antes mesmo da existência do Novo, antes mesmo do bolsonarismo, eu nunca tive esse pecado. E eu não estaria no Partido Novo hoje, muito menos presidindo o partido, se Amoedo estivesse ainda no partido. É uma pessoa que, infelizmente, ele se incomodou muito. Para quem não conhece Amoedo vive de juros. Ele é um rentista. E ele se incomodou muito quando um liberal como Paulo Guedes deixou os juros do Brasil, que hoje está aí pipocando acima de 14%, quando ele deixou no governo Bolsonaro os juros na casa de 2%. Então isso impactou das receitas dele. Então a gente entende do ponto de vista pessoal essa questão do incômodo dele. Né? Então o partido segue. Então entre Amoedo e Bolsonaro, o Novo atual é Bolsonaro. Entre Amoedo e as ideias do Novo, o Novo fica com as ideias. E não é Bolsonaro, que embora a gente respeite, entenda todos os absurdos que vêm acontecendo no Brasil, dos absurdos que vêm sendo cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal, que está aí o nosso pré-candidato Romeu Zema dando um show de coragem coragem e independência do Partido Novo, como pré-candidato à presidência da República, batendo de frente Gilmar Mendes, que tem sido, na minha opinião, o maior cabo eleitoral dele. Com certeza. Assim, às vezes, por exemplo, eu estava ouvindo atentamente ali a questão de Kelps e Stevenson. E aí vou tirar um pouco a camisa aqui do presidente do partido para falar um pouco como comentarista. Kelps jogou bem. Cabe a Stevenson para saber se Stevenson vai vestir sua carapuça de Gilmar Mendes ou não, porque se Stevenson passar recibo, ele vai estar fazendo o que Kelps quer. Então, faz parte do jogo político. Acho que as opiniões precisam existir de qualquer que seja o lado. A gente precisa aprender a viver essa diversidade. Eu sou um democrata nato. Eu sou um democrata nato. Não estaria e não estive nessa bancada diversas vezes com pessoas completamente, visões absolutamente divergentes da minha, no debate público, se eu não acreditasse na democracia. Então, sou um democrata nato, sou uma pessoa que acredita na liberdade e acredito também na divergência das ideias para que a gente encontre um consenso e consiga melhorar a vida das pessoas. Tasso Cavalcante, você quer perguntar? Quero, já que ele tocou o nome do Senado, eu quero já voltar agora. Eu ia falar justamente isso aí, a questão de... exatamente, porque você tocou agora o nome do Senado e o Novo recentemente recebeu a filiação do empresário Flávio Rocha, que transferiu seu domicílio eleitoral para o Rio Grande do Norte e se filiou ao Novo. A pergunta é direta. Flávio Rocha deverá ser pré-candidato ao Senado aqui no Rio Grande do Norte? Não, na verdade, Flávio Rocha, entenda, é muito óbvio o movimento que ele fez. Se ele se filia a um partido, se ele
volta a ser eleitor do Rio Grande do Norte, é porque ele é pré-candidato. Eu não faria esse momento, essa movimentação toda para ficar apto a ser candidato se não fosse para ser candidato. Evidentemente que ele é pré-candidato ao Senado da República. Inclusive, as pesquisas que vêm saindo me chamam a atenção, porque há várias semanas, Laurita, aliás, uma das primeiras pessoas que eu leio, viu? Eu leio todos vocês, assisto tudo. Faz parte do meu dever de casa. Foi um comentário seu há um tempo atrás, já vislumbrando alguma movimentação nesse sentido, inclusive o Partido Novo. E o nome de Flávio não é colocado nas pesquisas. Mas será que não é porque ele não assume essa candidatura? Não, ele na verdade é o seguinte, existe, aí eu acho que vai partir muito das próximas perguntas, Se você conhece Flávio, eu tenho certeza que Filipe também conhece, o modo, como é que ele pensa? Ele não vai chegar aqui e dizer eu sou candidato e tal, ele quer construir a candidatura dele dentro de um arco de alianças que é local, mas também nacional. Mas ele precisa colocar o nome dele à disposição. Ele já fez isso, o nome dele está à disposição. As conversas estão ocorrendo. Conversas em Brasília, conversas aqui, elas estão ocorrendo. Muitas vezes elas não são publicitadas porque isso existe uma construção dentro de um grupo político. Agora, que elas estão ocorrendo. E em breve, acredito que no próximo mês, em meados, ele estará, inclusive nessa bancada, em outras bancadas, ele estará pessoalmente aqui, o que é uma novidade que eu trago, fazendo com que o ouvinte, o potiguar, escute da voz dele, não a voz com minha. certeza. Assim, por mais que eu esteja mais... Você fala por Flávio? Não falo por Flávio, eu falo por mim. Embora essa construção da vinda dele e tudo, eu tenho a minha parcela de responsabilidade, de causa, mas também tem um mérito do governador Zema, que é também empresário do ramo do varejo, tem que lembrar isso, das afinidades. Por que o Novo? Que é um partido pequeno, sem representatividade política, partido bonito, bacana do Brasil, mas sem representatividade, esse é o fato, no Estado. Por que o Novo? Mas por conta de toda a afinidade, não só questão ideológica, mas também com o presidenciável Romeu Zema, que é uma amizade Renato, pessoal que ele tem. Você fala aqui em diálogos que estão acontecendo. Isso é visível que o polo, vamos dizer, a partir da figura de Álvaro Dias, essa construção tem sido capitaneada pelo senador Rogério Marinho. Sim. Que já deixou de forma reiterada, claro, uma chapa já fechada com Álvaro, com Stevenson e com o Coronel Hélio. Eu pergunto, esses diálogos estão passando pelo senador Rogério Marinho? Evidentemente. E há uma concordância dele com essa possibilidade? Na verdade, se houvesse, já teria sido anunciado, né? Mas, na verdade, isso é um processo de construção. Veja só, o primeiro passo, são 3 passos para qualquer uma das candidaturas. Eu vi aqui que vocês anunciaram uma fumacinha branca lá no PDT. A fumaça do grupo ainda está cinza, ela não está branca. Ela está branca para um partido, mas é um partido que compõe um arco de alianças de vários partidos, né? E ela não está. Veja que só o PL fala. Mas, por exemplo, a gente teve notícia que a União Brasil, do pré-candidato Alisson Bezerra, do ex-senador Zé Agripino, tentou essa conversa com o Novo. Eu queria saber... Existe chance de algo de Flávio... fechada? Na verdade é o seguinte, antes do anúncio, que inclusive ele veio a público com um jornalista aqui da casa, não foi nem por meu intermédio, foi na quinta-feira à noite, com o Gustavo Braga soltando no Instagram dele, no blog que ele tem, a ficha, a filiação. A certidão, desculpa, a certidão de Flávio Rocha no Partido Novo. Mas antes não foi. O senador Agripino, com quem eu tenho um respeito e uma amizade familiar muito grande, ele muitas vezes ligou para Flávio para tentar convencê-lo a ir para lá. Senador, aliás, o deputado Ezequiel fez também, senador Stevenson, outros atores da política potiguar fizeram, mas ele preferiu ir para um Novo e tentar se viabilizar dentro desse grupo político. Isso, evidentemente, isso é o status de hoje, certo? A gente na política e no direito também, aprendi isso com o professor Diógenes da Cunha Lima, que existe a 25ª hora. Até as convenções, tudo pode acontecer. Até o anúncio que vocês fizeram agora, até a efetivação pode mudar, eu já vi de tudo.
Eu já vi de tudo, Laurita. Inclusive a mudança na chapa ao Senado da direita. Eu já vi de tudo. Já pode acontecer de tudo. A única coisa que não pode acontecer é aquilo que já está posto. É porque o prazo venceu. Fátima vai permanecer. Isso porque o prazo venceu. Agora, enquanto houver o prazo das convenções partidárias, pode acontecer de tudo. Acontecer tudo significa dizer que ele pode eventualmente ser candidato ao Senado, por exemplo, na cabeça de chapa de Alisson Bezerra, com a chapa de Alisson? Não, eu acho improvável. Impossível na política eu nunca vi, mas improvável é. Improvável porque não é o nosso desejo como Partido Novo, que inclusive a gente está contribuindo com o plano de governo de Álvaro, não faz nenhum sentido fazer esse movimento, mas, como eu digo, na política, a única impossibilidade realmente é a gente, de fato, votar no PT, né? Mas, tirando isso aí, na política pode ocorrer tudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente, inclusive, os fatos às vezes, são tão fortes e superiores à vontade da gente. Você disse que a fumaça por lá ainda está cinza, mas que ainda tem um período para que ela fique branca, né? Tem um período. Tem um período, mas que para que ela fique branca, passa pela desistência do Coronel Hélio como segundo senador. Há uma possibilidade de uma composição de Coronel Hélio com Flávio Rocha? Há uma discussão sobre isso? Nesse ponto eu vou direto lhe perguntando o seguinte: dentre esses diálogos, há um diálogo com o Coronel Hélio quanto a essa possibilidade? Na verdade, para quem me conhece, quem estiver me ouvindo e souber disso, eu tenho o mesmo berço político, embora eu tenha sobrenome político, tanto e hereditariedade na política, tanto do Rio Grande do Norte como na Paraíba, eu surgi nas ruas, nos movimentos do Fora Dilma, junto com o Coronel Hélio. Então é uma pessoa que eu tenho profundo respeito e admiração, é uma pessoa que mora no meu coração. Mas a gente acabou de ver aí um gesto no PDT, por exemplo, de uma união, um ex-senador de Jean Paul com Rafael Mota. Esse movimento é um movimento que é comum quando você pensa pragmaticamente numa possibilidade maior de vitória. Então o Novo chega com o nome de Flávio Rocha, não para dividir a direita. Muitas vezes, Renato, você está dividindo a direita, o Novo está querendo dividir a direita. Não é dividir a direita. A gente quer acrescentar possibilidades de vitória. E o critério seria pesquisa tal qual o PDT ou não? Não, a pesquisa não foi colocada em... Não, mas vocês teriam pesquisas internas? A gente tem pesquisa, nós... Flávio bem posicionado, Flávio Rocha? A gente tem uma pesquisa muito robusta, porque ela é qual e quanti. Evidentemente que eu não posso mostrar os números porque elas não foram registradas, né? Mas assim, a gente tem nosso estudo, inclusive Flávio não teria feito esse movimento se não houvesse essa viabilidade eleitoral. E a gente apresenta para o grupo essa viabilidade eleitoral dele de tal forma que a gente convida o Coronel Hélio para assumir a posição de primeiro suplente. Né? Existe também uma visão do partido com a possível vitória de Flávio Bolsonaro. Então esse convite foi feito ao Coronel Hélio? Foi feito ao Coronel Hélio. E ele disse o quê? Ele disse que tem um sonho de ser candidato, e a gente tem que respeitar. Veja só, o PL é um partido, o Novo é um partido. Veja, em vários estados... Então ele disse que não. Ele disse que quer ter um sonho de ser candidato, mas isso, a realidade se impõe. Se a questão das pesquisas eleitorais, não essas que são publicitadas apenas pela empresa, mas aquelas que são feitas para o consumo interno dos partidos, elas vão mostrando uma estratégia que mostra qual composição é mais viável para a direita conseguir abialhar mais votos. E, inclusive, eu falo aqui de público que eu gostaria de ver o nome de Flávio Rocha nas pesquisas que são realizadas pelas rádios, pela imprensa, aquelas que são publicitadas. Falar nisso aqui me deu uma parte que o Grupo DAIV se associou a um instituto de pesquisa chamado Metadata. E dia 12 de maio nós teremos uma pesquisa estadual, estaremos divulgando aqui no Repórter 98, no dia 12 de maio, nós estamos fechando um pool de pesquisas, quando eu me refiro a uma quantidade para cobrir o processo eleitoral como um todo. Fizemos uma primeira em Natal e vamos fazer agora a primeira estadual no dia 12 de maio, estaremos divulgando e assumimos o compromisso da inclusão do nome do empresário Flávio Maravilha, Rocha. porque assim, é um nome que, diferente de muitos políticos, o único que está se colocando assim, não digo o único, essa seria uma pretensão minha, mas com certeza, Flávio Rocha não precisa de política. Flávio Rocha precisa do quê? 68 anos, um grande vencedor,
O maior empresário vivo hoje, empreendedor hoje no nosso estado, emprega mais de 20 mil famílias no estado, não só na região metropolitana, mas quando a gente viaja para o interior, que às vezes é rarefeito de emprego no setor privado, tá lá as oficinas têxteis no Seridó, no Alto Oeste, e essa notícia trouxe um burburinho, uma expectativa dessas pessoas que gostam do grupo, da família Rocha, gostam da história do Dr. Nevaldo, que saiu de Caraúbas, ainda menino, veio aqui para Natal praticamente sozinho para pedir um emprego. E é isso. Olha, eu me lembro de Garibaldi, senador das Águas. Rogério Marinho, que tinha perdido uma eleição para deputado federal, depois como ministro volta e a ser candidato e ganha para o Senado, vendendo a questão das obras hídricas que o governo Bolsonaro fez. Então, nesse momento, o Flávio Rocha pode se apresentar ao Rio Grande do Norte como um senador do emprego. Não é questão só de direita e esquerda. As pessoas acham que todo mundo vota de acordo com questões ideológicas. Flávio Rocha não teria um rótulo? Não. Na verdade, ele teria um rótulo. O senador do Rio Grande do Norte, senador do emprego. Se assim fosse... Existe a possibilidade de Flávio sair candidato, apesar da chapa completa de Álvaro, Estíbio e Hélio? Sair independente? Existe essa possibilidade. Essa talvez seja, vamos dizer assim, a gente pode colocar isso como uma espécie de plano B, né? Existe essa possibilidade, mas essa possibilidade só vai quando a gente realmente exaurir todas as possibilidades de haver essa união. Mas de qualquer maneira, ele vai? Não é de qualquer maneira. São dois critérios. Um é a gente vai tentar unir o grupo. Essa outra opção, a gente precisa ver se tem viabilidade eleitoral. Porque uma coisa é você estar dentro de uma conjuntura, de uma candidatura capitaneada por um candidato forte, estruturado, né? Estruturado. A outra é independente. E aí ninguém aqui vai ser leviano de achar que é possível, ninguém vence sozinho. Eu vi você falando de Estíbio, e eu acho que houve esse amadurecimento do senador Estíbio, que ele aprendeu que não se vence sozinho, pelo menos caminha a aprender. Se não aprendeu ainda, está aprendendo, né? Mas é assim que se constrói. É preciso unir. E assim, eu vejo o nome de Flávio como uma grande oportunidade para o Rio Grande do Norte, independentemente de questões ideológicas. É diferente na hora que um investidor vier para o Rio Grande do Norte, que tiver o desejo de vir ao Rio Grande do Norte, de saber quem é Flávio Rocha, e poder ligar para ele, e o acesso que ele tem ao PIB do Brasil para fazer com que o nosso estado receba mais investimentos. O Novo vai ter uma nominata para deputado federal? Ele falou só para federal, né? Só para federal. Não vai ter para estadual, ele falou. Não, então, mas vai ter aqui no Rio Grande do Norte? Só para federal. Algum nome já fechado? Temos alguns nomes assim, absolutamente modestos, porque o Novo, essa nominata foi construída às duras penas, com realmente tentando dar oportunidade para aquelas pessoas que querem participar da política, e muitas vezes os partidos fecham as portas. Mas quem me acompanhar nas minhas redes sociais vai ver ao longo do tempo a apresentação que eu vou fazer de um a um. Pra gente também, senão eu vou tomar um tempo muito grande falando de todos eles. É lógico que eles vão querer que eu fale sobre eles, mas eu falo tem tempo e a gente vai falar ao longo do caminho. Renato, como é que o Novo vê a questão especulativa aí da possibilidade de Zema ser candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro? Olha, eu tive uma reunião muito boa. Existe a possibilidade? Existe possibilidade. Como eu disse, como eu posso dizer aqui, existe também possibilidades lá. Até as convenções, tudo pode acontecer. Mas eu tive uma reunião muito bacana em Brasília, com todos os diretórios, com todos os expoentes do Partido Novo, que é um partido de gente muito qualificada, e se levantou essa hipótese. O Novo é um partido muito bacana para não ter uma representatividade maior no Congresso Nacional. Então, o nosso foco é eleger deputado federal, eleger senadores. Então não estão tão entusiasmados com ele candidato a presidente? Não, é porque é o seguinte, Laurita, a gente descobriu, coisas que a gente vai descobrindo quando vai se debruçar cientificamente, olhando os números, com uma questão mesmo profissional. A gente verificou que quando você tem um candidato à presidência da República, você aumenta a quantidade de deputados.
E é por isso, por exemplo, que Kassab, que não é nenhum menino, aliás, é um dos maiores articuladores políticos do Brasil, ele insistiu em colocar Caiado, porque você viu que ele viu que Ratinho não ia ser e tal, não sei o que, ele insistiu em colocar. Mas ele não está pensando em eleger Caiado, ele está pensando em ter deputado. E o Novo, diferentemente do PSD, o Novo tem uma ideia, um projeto que muita gente chama de linha auxiliar do PL. Não é. Veja só, o Novo tem um percentual de voto contra o governo Lula muito maior do que o PL. O Novo, até talvez porque seja pequeno, mas de pessoas qualificadas, ele consegue chamar mais atenção qualitativamente. Um deputado como Marcel Van Hatten é um presente para o Brasil, ter um deputado da qualificação do nível de Marcel Van Hatten. Né? O Ricardo Salles, que foi do PL, foi ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, é um nome qualificadíssimo. Né? Então, ele vai ser candidato a Senado por São Paulo? Ele está na dúvida. Pronto, a situação de Ricardo Salles se assemelha, de certa forma, um pouco à de Flávio. Embora que Ricardo Salles, ele tem o apoio pessoal do governador Tarcísio, que eu acho que isso influencia bastante positivamente nesse ponto. Renato, Minas Gerais é o segundo estado de maior eleitorado do Brasil e é tido como um grande termômetro. Quem ganha em Minas ganha no Brasil. O ex-governador Romeu Zema saiu de lá também de forma polarizada, o estado dividido, né? Ele tem uma aprovação maior do que 50%, mas também não é algo tão maior. Para um município, para um estado com mais de 800 municípios, eu sei que é muita gente. É muita coisa, porque é um estado que imagine, aqui com 167, lá tem mais de 800 municípios. Pois é. É uma loucura total. Mas a crítica que a esquerda faz é que ele aumentou a dívida em mais de 63%, e que entre 2019 e 2025, mais de 200 bi. Eu queria saber o que é que se pode dizer, qual é a ideia do Novo para defender esses números, porque agora ele está num momento muito positivo, porque ele está sendo o porta-voz do Brasil contra os ministros do STF, contra os intocáveis, né? Ele assumiu um protagonismo aí, uma ousadia política. Mas ele vai ter que responder isso aí. Queria saber sua opinião sobre isso. O Zema, ele mudou a curva de fracasso de Minas. Veja só, o governo antecessor dele era o governo de Fernando Pimentel, do PT, que deixou um desastre lá, contas atrasadas, dívida e tal. Isso que acontece nos governos de Zema foi estancar a sangria, melhorar a questão da governança e dar mobilidade fiscal para o Estado. Mas isso não se resolve do dia para a noite. Veja só a diferença. Dois governos, os dois assumiram governos com crise fiscal. O governo Fátima com o governo... Já ia pedir para fazer essa comparação. Fátima com o governo do Rio Grande do Norte, que recebeu com crise fiscal altíssima, e Zema, que recebeu o Estado com crise fiscal altíssima. Um sai aprovado, com 54%, 56%, se não me engano. E a outra, com quase, em algumas pesquisas, chegando a 70% de desaprovação. Porque o problema, ele não pode ser negado. O problema foi herdado pelos dois. Mas a forma de conduzir, a forma de enfrentar que é diferente. Então, Zema cortou cargos, Zema cortou gastos com comissionados, Zema otimizou o gasto público de forma muito mais vista aos olhos do eleitor do que o governo de Fátima. Né? É a questão do Rio Grande do Norte, que é uma questão fiscal, que é isso que vem matando, como eu chamo que é forrageira de governadores, porque deixou Rosalba em situação difícil, deixou Robson em situação difícil e deixa Fátima agora em situação difícil. Porque se você não enfrentar a origem, você simplesmente vai acontecer o mesmo. E Zema enfrentou a origem, não resolve, porque não se resolve um problema dessa magnitude. Imagine que se o Rio Grande do Norte tem essa dificuldade, imagine um estado do tamanho de Minas. Então, ele conseguiu quebrar esse ciclo de quebradeira pública, da questão fiscal, e consegue sair positivamente, e é um nome fortíssimo
para decidir, para ser o fiel da balança nessas eleições presidenciais, Gente, seja como vice e seja como candidato à presidência da República. Deixa eu pedir licença que a gente tem que fazer um anúncio do Dia da Voz do Brasil, lembrando que no YouTube a gente fica direto, viu? Não para não, o YouTube está aberto aqui, no DAI a gente volta já já. No seu feeling, Zema mantém a candidatura ou vai ser candidato a vice? Depende do percentual de voto dele. E que existe já esse número? Não, é porque é o seguinte, isso é uma compreensão minha. Se ele cresce a números que sejam positivos para o partido, ele vai manter a candidatura. Se ele não mantiver números tão fortes, ele pode ser... Tem alguma vinda prevista de Zema aqui no estado? Tem, ele viria no final desse mês, mas por Vem conta nessa da agenda AgriShow... com o Flávio? Exatamente, ele viria no dia 29 para um evento que vai ter, mas infelizmente ele não pôde vir por conta da AgriShow, que é no dia anterior, em Ribeirão Preto, que é o maior evento do agronegócio. Sim. Aí por conta disso atrapalhou. Acho que é junto de Uberaba que eles fazem aquela semana, né? É um negócio tão impressionante lá que... É gigante. Meu filho já foi. E é um negócio tão impressionante que o aeroporto não cabe avião. É outro Brasil. É outro Brasil, Brasil. é verdade. É a maior frequência de jatinho do Brasil no ano num canto só. Fazer um repórter lá, né, Tassi? Então, Você não tem medo de avião, não? Mas Flávio vem, nada. Flávio Rocha vem, já está confirmado. Vem em maio agora. Agora em né? maio, Em maio. né? Aí poderá ser esse pré-anúncio ou não? Não, ele vem Com agenda política. com a agenda política de dar entrevistas, de dizer que está pronto e querendo. Acho que é a oportunidade, veja só. Flávio Rocha tem 68 anos. Qual é a outra oportunidade que ele vai ter para ser? Ou é agora, ou não é mais. Tem algum prazo nessas discussões aí junto com o PL, assim, para Não. bater o martelo se vai compor, se vai, né? Não, porque quando se coloca prazo nesse tipo de coisa, geralmente ninguém cumpre esse prazo. Eu pergunto isso por conta... eu pergunto isso, Renato, por conta que muitas vezes quando você vai assumir uma pré-candidatura, o tempo, né? O tempo, assim, para você começar a trabalhar... Exato. Não, eu sei, mas hoje em dia eu vejo as coisas tão diferentes como era a política na época que ele foi candidato a deputado federal. Não, é que eu exemplo, comecei, né? por exemplo, lá no início da década de 90 e tal, aí mudou tanto, porque hoje com as redes sociais e tudo, a pessoa vira um fenômeno do dia para a noite. Hoje você vê nomes que surgem faltando muito pouco tempo para as eleições e crescem e ganham eleições por conta Os critérios são outros, então, assim, né? E outra coisa, diferentemente de outros candidatos, o nome de Flávio é um nome conhecido no estado, todo mundo conhece. Não estou falando de elite, não estou falando de classe média, estou falando de todo mundo, o povo mesmo. Mas todo mundo, quem é que não conhece a Riachuelo? Né? Que é um Midway, né? As oficinas, né? Eu até tenho evitado de chamar o nome facção, texto, porque para não confundir com o nome mas são as oficinas textos que a gente é bem melhor falar assim, para não haver problema de comunicação. Né? Você tem falado com o Flávio com que recorrência, Renato? Pelo menos uma vez a cada 2 dias. Uma vez a cada 2 E dias. ele entusiasmado? Não, assim, o danado é isso, que às vezes eu fico assim... Eu também, eu entendo isso. Vocês imaginam que é o seguinte, eu falo com ele, assim, será que ele vai estar animado? Como é que ele vai estar? Ele está mais animado que eu, então ele está sempre mais positivo, porque é o momento da vida dele, ele não está mais na presidência do Conselho de Administração do grupo. Sim. Ele está só, acho que na vice-presidência, se não me engano, da Fiesp ou IDV, alguma coisa assim, mas são coisas... Ele está com tempo. Então, uma pessoa como o Flávio Rocha, com tempo e disposição, quando é que isso teve dos últimos 20 anos? Não teve. Agora, a mudança que eu vejo, por exemplo, ele participa de grandes discussões, como um dos grandes porta-vozes do setor de varejo. Vamos dizer, a taxa da blusinha é uma discussão real. Por quê? Porque eu quero comprar na Shein sem taxa. A pessoa normal. Né? E ele está nesse olhar do empresário. Queria saber sua opinião. Tá. Vamos sair do debate, é bom.
Estamos de volta conversando com o presidente do Novo, Renato Cunha Lima, e todo o movimento político aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil, a partir do olhar do Partido Novo. Mas antes vou dar 2 recados aqui. O primeiro é da Unimed. Presta atenção que você que tem bichinho de estimação, eu tenho logo 3, viu? Sabia que você pode cuidar bem do seu pet por apenas R$ 79,90? É isso mesmo, viu? O Plano Pet Mais Saúde é uma modalidade ainda mais completa do Pet Mais Saúde da Unimed por apenas R$ 79,90. Com ele você tem telemedicina 24 horas, consultas de urgência ou agendadas, exames laboratoriais e de imagem, vacinas, internação, cirurgias e muito mais. Com o Pet Mais Saúde você tem segurança, praticidade e acesso a uma cobertura completa em todos os momentos. Porque quem tem pet sabe, né? Qualquer imprevisto pode acontecer e estar preparado faz toda a diferença. Pet Mais Saúde da Unimed por apenas R$ 79,90, viu? Saúde completa para você ficar tranquilo. Acesse agora petmaissaude.com.br e contrate. Sabe quando você percebe que não precisa mais de tanto espaço e sim um lugar melhor? Eu senti isso quando conheci o Gemini. Ele não é sobre excesso, é sobre precisão. Está no lugar certo, tem tudo por perto e funciona no dia a dia. Menos preocupação e mais qualidade de vida. Às vezes, evoluir é justamente simplificar. Gemini, para quem escolhe viver melhor agora. Alô Natal, chegou a sua chance de sair de carro novo de 23, também chamado de hoje, né? Até o dia 26 de abril tem feirão Anrev na área externa da Arena das Dunas. Meus amigos, são 22 lojas reunidas e simplesmente mais de 700 oportunidades de negócio para você escolher com tranquilidade, segurança e as melhores condições do mercado. E olha só, com o apoio do Bradesco Financiamentos você encontra taxas a partir de 1,22% ao mês e ainda pode começar a pagar só em julho. É isso mesmo, você sai de carro agora e só começa a pagar depois. É o maior feirão de veículos do Rio Grande do Norte com variedade, confiança e condições que cabem no seu bolso. Anota aí, de hoje até o dia 26 na Arena das Dunas. Feirão Anrev, chegou, comprou, saiu de carro novo. Vamos voltar ao papo com o Renato. Quem é que estava perguntando? Quem era, Laurito ou era Tássio? Eu estava falando sobre essa virada de chave, né, do empresário Flávio Rocha, que hoje participa de grandes discussões nacionais do IDV, ele é uma das grandes vozes do varejo, da indústria, junto com Renner, Riachuelo e outras tantas. Magazine Luiza. O bom era que todo mundo patrocinasse o programa, não era não? Seria ótimo. Citando os nomes. Aí eu pergunto, como vai se dar essa virada de chave, né? Porque, vamos dizer, uma das grandes discussões e pleitos dessa turma aí grande é manter a taxa da blusinha chamada contra o comércio chinês. E o eleitor normal, o cidadão normal, quer menos imposto, inclusive para comprar fora do Brasil. Quer essa liberdade porque ele quer gastar menos. Como vai se dar esse ajuste de discurso e de interesses do empresário para o senador do Rio Grande do Norte? Olha só, eu acho que ele deve se manter exatamente do jeito que ele é. Porque veja só, essa questão da taxa da blusinha, do qual eu sou totalmente contra. Agora veja o seguinte, o que não pode haver é destruição dos empregos da nossa indústria e do nosso comércio, que não pode haver uma coisa ou outra. Mas se cobra tanto imposto aqui das empresas brasileiras e fica desleal. Então, eu defendo que redução do imposto no Brasil, para que a gente não tenha a taxa da blusinha. Então, não precisaríamos da taxa da blusinha se os impostos aqui fossem menores. O que não pode haver é dois preços, duas medidas. No momento que você tem uma carga tributária muito alta das empresas brasileiras, você não pode também facilitar para que venha um negócio aqui que venha destruir nossos empregos. Então é nesse sentido que se defende a taxa da blusinha. O ideal, e que eu defendo, inclusive Flávio, porque ele já foi, eu não sei se o ouvinte se lembra, ele já foi pré-candidato à presidência da República. Imposto único. Do imposto único. Então ele precisa se manter do jeito que ele sempre foi, como liberal, uma pessoa que vê o Estado, que enxerga tem que ver o Estado mordendo menos e atrapalhando menos a vida das pessoas. Então é nesse sentido que eu acho que ele tem que se manter o mesmo, evidentemente que como o setor enxerga que é inviável, questão politicamente, reduzir os impostos no Brasil, sobretudo no governo do PT,
que Haddad aumentou impostos mais de 30 vezes nesse mandato, ele é mais viável pedir para Haddad, já que você está aumentando tanto e não vai baixar o nosso, aumenta o de lá, aumenta a questão do chinês, é uma questão simplesmente de sobrevivência e de manutenção dos empregos no Brasil. Renato, o senhor falou sobre a questão das medidas de Zema em Minas Gerais, para a resolução de questões fiscais, e fez o comparativo com o Rio Grande do Norte. E aí eu pergunto, essas medidas, o senhor acha, dentro da ideia do novo, que o senhor falou inicialmente, o partido defende que sejam aplicadas também no Rio Grande do Norte? Não. E além dessas, cita outras que o Rio Grande do Norte precisaria como medida emergencial? Olha, adorei sua pergunta, Carol, porque está muito quente ainda na minha mente aquilo que eu conversei ontem com o Soares Júnior e com a equipe de Joana Guerra. Vejam só, são duas vertentes. Uma da questão fiscal, que envolve CAERN, que envolve... A privatização da CAERN? Não privatização. Você tem um marco, por exemplo, do marco do saneamento, inclusive o governo do Estado, o atual governo, né, Tasso? Acho que Tasso signatário, né? Não, isso é porque apresentou agora há pouco o edital, lançou o edital. Certo? Então, a nossa intenção é fazer se debruçar mais tecnicamente a respeito do edital de PPP, de parceria público-privada, que foi apresentado pelo governo Fátima, se debruçar para ver o que é que pode melhorar, o que é que pode alterar e tudo, porque realmente é um ativo muito importante a CAERN, que não é questão só de privatizar, né? Eu concordo, e a gente pensa que a privatização seja uma das alternativas a colocar em pauta, mas ela, além de funcionar melhor, ela tem que trazer receita também maior para o Estado. Então a gente tem que olhar isso como uma possibilidade de receita, porque não é só questão de gasto público, que evidentemente tem que haver cortes, então a questão da previdência e da folha salarial é um negócio gritante, pesado. Então a gente tem uma visão que o Estado utiliza e pensa e faz mau uso do patrimônio que tem, o patrimônio de suas propriedades de terras, questão de via costeira, do próprio centro administrativo, de olhar isso com um olhar também, de um olhar até empresarial, Filinto, de fazer um olhar para que esse patrimônio que hoje não gera nenhuma riqueza, que não traz nenhuma receita para o Estado, passem a levar receita para o Estado. Mas uma das coisas que a gente olha e conversa bastante lá no Partido Novo é a respeito do IDEMA. O IDEMA. As licenças. É impressionante, Laurita. Veja só no ramo imobiliário, que é o ramo que eu milito há muitas décadas, a gente vê que o IDEMA hoje retém cerca de 2 bilhões de investimento num estado como o Rio Grande do Norte. 2 bilhões? 2 bilhões só no setor imobiliário. Só no setor imobiliário. Por que como é isso? Porque um empreendimento imobiliário, por exemplo, um condomínio horizontal, você tem o tal do VGV, que é o valor geral de venda, aquilo que é apurado. Na hora que você não sai a licença, não é o valor da obra em si, da construção em si, é o valor de movimentação de recursos que se movimenta num empreendimento imobiliário desse, sobretudo naquelas áreas mais de potencial turístico. Porque Pipa, São Miguel do Gostoso e tudo, que traz um dinheiro que vem de fora para cá. Então a gente tem que olhar, não sem abrir mão da questão da segurança jurídica, da questão da ambiental, que é importante, porque senão a gente mata também a galinha dos ovos de ouro. Mas você tem que olhar o IDEMA como um fator de desenvolvimento e não de travar o desenvolvimento do Estado. Uma das coisas que a gente pensa, uma das coisas que a gente apresentou como ideia, é o que a gente chama de licença invertida. O que é que acontece hoje? Tem outros estados que estão fazendo isso já, né? Em alguns estados, inclusive o Rio Grande do Norte. O Ceará me parece que está fazendo assim, não? O Rio Grande do Norte... o Ceará, em alguns pontos, sim, ele faz, mas é pontualmente. No caso aqui, a ideia é que a gente faça de um âmbito geral, olhando vários setores e tal. Mas veja só, a legislação de licenciamento do Estado do Rio Grande do Norte está atrasada há 20 anos. É muito antiga. É muito antigo. Eu soube que o governo está preparando, e até peço para você ver que não é somente a crítica pela crítica, é uma crítica construtiva. A gente que tem a legislação de licenciamento do Estado do Rio Grande do Norte está atrasada há 20 anos. Será que não mudou nada em 20 anos?
É nesse sentido, que, inclusive, que a gente enxerga em Álvaro Dias uma possibilidade, porque Álvaro Dias fez o novo plano diretor, que é o novo, que a gente aplaude de pé. É só olhar o resultado das obras que acontecem em Natal. Então, olhar isso, o que é para deixar para o ouvinte entender, o que é a licença invertidas. Estrategicamente, a gente vê que determinada área tem um potencial turístico de desenvolvimento, de interesse privado. O Estado vem, debate com a sociedade, leva para a Assembleia, faz audiências públicas e faz o licenciamento. Olha, identifica as propriedades, nessa propriedade pode construir isso, nessa propriedade a gente pode construir isso, tal. No momento que está tudo certinho, a gente anuncia. Setor privado, se quiser investir aqui, é só assinar esse papel. Já está pronta, ao contrário, né? em vez de chegar e demorar 2, 3 anos, ficar de pires na mão, rodando lá burocraticamente, fazer o caminho inverso. Essa é uma das proposituras. Que a licença definitiva só sai se tiver em conformidade com aquilo que o proprietário teria. É a licença prévia, né? Ele adere, o empresário, o setor adere, apresenta o projeto que, olha, está de acordo, está ok. Então, está em conformidade. Então, em poucos dias sai a autorização para a obra começar. E aí é uma forma também do Estado do Rio Grande do Norte atrair investidores de diversas áreas. E isso a gente pensa, eu estou falando do setor imobiliário, que é um setor do qual eu milito e conheço bem, mas isso pode ir para a questão da cassinicultura, a gente pode ir para a questão da energia, limpa, que tem muita dificuldade, a questão da mineração, que é um potencial incrível do Rio Grande do Norte. Então, se em vez do Estado ficar sentado, esperando que o investidor venha para mostrar as dificuldades que é tirar uma licença aqui, que é uma coisa dificílima, ao contrário, o Estado mudar esse eixo, ele passar a resolver e dizer, olha, empresário, olha, você quer investir no Rio Grande do Norte, invista aqui. E o que é que eu preciso? Nada, você só precisa assinar esse papel e apresentar um projeto que esteja de acordo com isso aqui. Simples, mudar a visão, a história de entender o Estado do Rio Grande do Norte como um Estado hostil a quem quer aqui investir. A gente precisa mudar essa visão e eu acho que a gente pode contribuir. Veja que não se contribui na política apenas com apoio, com voto, mas a gente quer contribuir com ideias. Renato Cunha Lima, agradecer sua presença demais aqui conosco hoje aqui no Repórter 98. Microfones para suas despedidas, presidente do Partido Novo. Filinto, meu amigo, muito obrigado, muito bacana voltar aqui a essa bancada, desta vez como entrevistado, passei no crivo pelo menos deu para escapar. Muitas vezes a gente sentar do lado, onde eu já estive, do lado de vocês, é mais fácil. É mais fácil, porque a gente está na posição de martelo, né? Mas está na posição de prego. Mas quem um dia se predispõe a ser martelo, tem que estar preparado também para ser prego. Um abraço, boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Renato. Valeu, Renato. Boa noite, Renato. Obrigado. E vereadora Camila